Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Antes de começar, gostaria de agradecer o apoio e patrocínio do nosso sistema OCB de cooperativas que conecta histórias. E como aqui a gente também só conta histórias, nosso convidado de hoje queria ser músico. Exatamente. Já teve várias bandas e depois se encontrou. Hoje é um especialista em direito médico, um dos maiores que eu já conheci, e tenho muita honra de receber o meu amigo, Dr. Oswaldo Simonelli. Seja muito bem-vindo. Muito bem, obrigado, Carla. Para mim é uma alegria estar aqui com você, viu? Obrigado pelo convite. Vamos contar a história, né? É isso aí. Se tem alguém que tem história para contar, é esse cara. Gente, eu sou sua fã, você sabe, né? Olha só, que história é essa que você queria ser músico? Conta pra gente, porque você ainda é um apaixonado por música, né? Então, pois é, Carla, a gente, eu vou tentar resumir bem, né? Senão vamos passar uns 3 dias aqui. Se abrir um vinho, então a gente segue e não para mais. Então, na verdade, assim, eu não venho de família jurídica. Meu pai era bancário, minha mãe sempre foi empresária e depois teve até uma relação com a saúde, porque ela foi ser esteticista durante um momento da vida dela e tal. Mas assim, desde pequeno, minha mãe era uma exímia pianista e a gente assim, convivia muito com música dentro de casa. Meu pai era um cara que gostava de música, não sabia tocar nada, mas gostava muito de música. E gostava de rock e tal. Então, os meus primeiros contatos assim, com a música eram por parte da minha mãe, uma parte de música clássica, que ela tocava bastante, um pouco de música popular e tal, mas meu pai gostava de rock, então, assim, desde pequeno, sei lá, eu fui em show de rock com 10, 11 anos, assim, eu já fui. Não. Então, é uma coisa que sempre me atraiu. E eu, assim, gostava de música, mas pra mim tinha um fascínio assim, pela guitarra. A guitarra era uma coisa que me fascinava. Eu tenho até hoje a minha primeira guitarra guardada, ela toda velhinha, assim, quando eu tinha 11 anos que eu ganhei minha primeira guitarra, tá lá guardada. Eu espero um dia conseguir pôr num quadro, enfim, pendurar. Mas, e o meu sonho era esse, assim, eu era alucinado por música. Eu ficava horas e horas e horas no quarto, assim, trancado, e tocando guitarra. Nunca fui, é interessante isso, eu nunca fui um músico de muita técnica, né? Fiz aula e tal, mas eu não sei ler partitura, por exemplo. Eu não então era aqueles assim que a gente chama de ouvido, né? Eu não sei ler uma partitura, mas tocava. Olha, que legal. E gostava de tudo. E tive bateria. Nossa, a época da bateria foi uma coisa deliciosa, né? Porque os vizinhos adoravam quando eu chegava da escola, ligava o som alto e tocava a bateria em cima do som alto, né? Nossa, o sonho de todo vizinho. Nunca tomou uma ação, não, por conta disso? Não. Mas assim, então eu sempre fui, e o meu plano de vida era ser músico, né? Meu plano de vida era esse, era todo estruturado para música. Mas assim, eu cresci nos anos 80, a mentalidade dos nossos pais era um pouco diferente, né? Aquela época era assim, você tem que ter uma faculdade, né? Você tem que ter uma profissão. Você quer ser músico? Vai ser músico. Mas você tem que ter uma profissão. Né? E aí, assim, eu pingava fazendo algumas coisas. Eu sempre tive uma dificuldade gigantesca com matemática. Sempre tive uma coisa terrível. Terrível. Não entrava no cérebro de jeito nenhum. Não. Era um sofrimento para mim a matemática. E aí, naquela época, a gente tinha o colegial, né? E eu já fui para um colegial técnico, já fugi da matemática. Então fui fazer o colegial em tradutor e intérprete. Eu sou formado em tradução. É mesmo? Inglês, francês e alemão. Mas eu não sei. Não me venha falar francês e alemão. O inglês eu mantive, mas francês e alemão não tem jeito. Mas eu tenho o diploma de tradutor e intérprete. Olha só. E aí, no final do colegial, eu falei, bom, eu preciso me encaminhar para alguma coisa, né? E eu comecei a pesquisar tal. Eu tenho 2 primas que são
são advogadas e tal, mas elas são um pouco mais velhas que eu, já tinha uma carreira tal, construída. E aí eu me lembro que a única coisa que eu fui conversar com elas foi assim, tá, o que tem na faculdade de Direito? Tem matemática? Elas, não, você vai fazer o quê com matemática na faculdade de Direito? Então, tá escolhido. Vou fazer o tal do direito. A sua escolha. Vou fazer o tal do direito. Não tem matemática, eu vou fazer direito. Porque assim, eu falei, bom, fazer faculdade de música, eu falei, vou deixar um pouco mais pra frente. Falei, vou dar uma enganada na minha mãe, entro na faculdade de direito, depois eu vou fazer uma faculdade de música e tal. Mas também não era uma opção tão concreta, porque eu gostava de tocar. Eu gostava de tocar. Eu gostava de juntar os amigos, subir num palco e tocar. O negócio não era estudar música, era tocar. Era tocar. Mesmo que eu passasse horas e horas no quarto. E naquela época, assim, hoje as coisas são bem mais simples. Você tem tutoriais no YouTube, tem para você desenvolver uma técnica. Naquela época, não. A gente comprava umas revistinhas de música na banca. Isso mesmo. Ligava o radinho com a fita cassete e ficava ouvindo e tentava tirar a letra. O meu interesse pelo inglês surgiu porque eu gostava muito de música americana. E eu ficava tentando tirar as letras de ouvido. Porque eu gostava de tocar e ficar cantando. Então eu ficava ali buscando, tal. Então é isso. Mas aí eu fui para a faculdade de Direito, não abandonei a música. Continuava tocando na noite, continuava indo pros barzinhos e, enfim, aí tem história pra caramba, né? Desde dormir no carro até... Sério? Aí, assim, tem muita história boa da época da música, né? A gente... Mas não tocou na sua formatura, não? Eu não toquei na minha formatura, mas toquei no meu casamento. Olha, tô vendo. No casamento eu toquei. Olha Mas eu vejo que, assim, os primeiros 2 anos da faculdade foram muito difíceis para mim. Porque não era algo que me atraía. Ainda mais primeiros anos de faculdade, né? A gente estuda economia, sociologia. Então, pois é, filosofia do direito e tal. Não é um negócio que atrai, nossa, né? Não fazia o menor sentido para mim. Hoje nos atrai mais, sim, mas... Sim. E eu entrei na faculdade, assim, eu tinha 17 anos, aquela coisa muito novo. Eu acho que hoje, assim, hoje que eu tenho 3 filhos e tal, eu vejo que talvez eu não vá pressioná-los como a gente era pressionado naquela época. Eu acho que 17 anos, para entrar numa faculdade de Direito, eu não tinha a menor maturidade para isso. A menor, assim. Mas, enfim, as coisas aconteceram como tinham que acontecer. É isso aí. Né? E eu tô aqui hoje, né? Falando de direito, não de música. Falando de direito, exatamente. E você, logo no início que você se formou, você foi trabalhar com direito do trabalho? Então, pois é. Aí aquela história, né? A gente vai chegando... Eu vou chegar nos dias atuais, mas eu sempre gostei de dar aula. Sempre gostei. Sempre gostei. Tanto que no primeiro ano da faculdade, eu não conseguia arrumar estágio, nada. Eu fui dar aula, que era o que eu sabia fazer. Eu era tradutor e intérprete, né? Eu fui dar aula de inglês para crianças de 5ª ou 8ª série. Não quis dar aula de alemão? Não deu muito certo, né? Nine. E aí, era uma fase inteira. Eu tinha cabelo comprido, rabo de cavalo. Sério? Eu ia pra aula, daí assim, eu era um ser meio estranho na faculdade de Direito. Eu usava brinco, tinha cabelo comprido e tal. E eu me conectava muito com a molecada de 5ª, 8ª série, dava aula de inglês pra eles, ia com camisa de banda, eles adoravam e tal. Mas enfim, depois vai fazer sentido essa história de dar aula, né? Mas aí, eu comecei, aí arrumei um estágio, né? Eu trabalhei, assim, antes do meu primeiro estágio, eu trabalhei numa corretora de seguros do meu tio. Nossa, então deve ter história, e assim. Aí, então, eu cheguei a fazer curso de corretagem e tal, fiquei 1 ano com ele na corretora de seguros, né? E é legal, porque hoje a gente fala de seguro de responsabilidade civil para médicos, as coisas, eu entendo um pouco. Como é que funciona o seguro? Exatamente, assim, né? eu entendo um pouco. Legal. Claro que era uma sistemática totalmente diferente, está falando de mais de 20 anos atrás, mas eu entendo. Fez parte da minha criação, né? Que legal isso. E aí, assim, tudo bem, aí arrumei o estágio.
Cara, eu arrumei um estágio que era muito doido. Eram 2 advogados, assim. Um era um pouco mais velho e o outro era uma advogada um pouco mais nova. E eu fui estagiar com o senhor mais velho. E esse senhor mais velho não gostava de computador. Então eu tinha que fazer estágio na máquina de escrever. E assim, tudo bem, porque minha mãe já tinha me obrigado a fazer curso de datilografia. Inclusive, você disse que foi uma das coisas mais importantes. É o meu certificado mais importante da minha história. É o de datilografia. Só que, pô, já estava no começo, assim, já tinham computadores, né, empresariais, tal, aquela coisa, eram aqueles computadores gigantes, tudo. Mesmo. Mas aí eu ficava morrendo de inveja dos outros estagiários que ficavam no computador e eu ficava na sala do lado ali no tec, batendo ficha. Enfim, mas era pelo menos aquela máquina elétrica? Não, era manual mesmo. Era manual mesmo. Aí a gente ficava preenchendo as fichinhas dos processos, né, na máquina de escrever. E era uma atividade muito ligada a direito comercial, tal. Tinha que ficar pegando certidões. E eu nessa época, eu cresci, fui criado em Santo André, né? Para quem é uma região do Grande ABC, São Paulo. Fiz faculdade em São Bernardo. E tudo que tinha que resolver era em São Paulo. Então era trem, né? Não tinha jeito. Era o famoso trenzão. Então pegava e dia de chuva, tanta coisa. Uma vez eu tinha que pegar uma certidão no INSS. E assim, hoje é tudo online, hoje é tudo fácil. Eu lembro que eu cheguei naquele INSS na Praça da República. Nossa. Desci do trem na Luz, vim andando até a Praça da República. Peguei ali a 24 de maio, ficava ali, o INSS ficava próximo da 24 de maio e tal. Já gostava, porque era perto da Galeria do Rock. Então eu ia, já passava pra ver uns discos lá e tal. Mas tudo bem. Ia lá e eu lembro que eu cheguei no INSS, uma fila. E eu fiquei umas 3 horas assim pra ser atendido. Umas 3 horas. Quando chegou na minha vez, eram, imagina assim, fileiras de cadeira e a gente ia andando nas cadeiras na fila, né? Você ia pulando pra cadeirinha do lado, assim, até a filha andando na cadeira. E era um guichê. E eu peguei a minha pastinha, precisava lá, protocolar o pedido de certidão. Eu levantei, ela falou, próximo. Quando eu cheguei, ela falou, só um minuto. Olhou pra trás assim... Senhor, estamos com ameaça de bomba no prédio. Teremos que fechar. Falei, deu com a pasta. Não, é só um carimbo. Fechou o guichê. Não. Eu vou ter que voltar aqui amanhã. Não tem bomba nenhuma nesse prédio, gente. Abre essa porta. Enfim, desci. Aí como é que você resolvia, né? Não tinha celular, fui no orelhão. Lá, liguei pro meu chefe. Falei, doutor, ameaça de bomba no prédio. Não tem... Aí, então volta, né? Amanhã você volta pra ir e tal. Teve uma outra também que eu fui, era na Receita Federal, ali na Luz. E eu precisava da certidão, a empresa precisava estar com a certidão em dia, na Receita Federal. Quando eu desci da Luz, já vi o prédio, desci na Luz ali na Receita, já vi o prédio todo cercado pela polícia. Eu falei, deu ruim, mas eu preciso dessa certidão. Aí quando eu cheguei na porta, tava tendo uma invasão na Receita Federal. Estouraram os vidros, assim, o pessoal acampou dentro da Receita Federal. Nossa. E eu olhei pro guarda, eu falei, meu amigo, tem funcionário lá dentro? Tem. Eu preciso dessa certidão, dá licença. E aí fui andando, assim, o pessoal com umas barracas, umas marmitas, comendo no chão da Receita Federal, eu fui pulando. Dá licença. Cheguei lá no fundo, tinha um rapaz, ele me olhou e falou, o que você quer? Eu falei, meu amigo, eu preciso dessa certidão, você não tá entendendo. Ele falou, mas você não tá vendo o que tá acontecendo? A Receita foi invadida. Eu falei, eu sei, mas... Não dá pra trabalhar aí. Amigo, eu sou estagiário. Me mandam voltar com a certidão. Eu vou pegar essa certidão, né? Aí ele deu risada. Tá bom, vai, senta aí, vou te atender. Ele ficou compadecido com a sua situação. Ficou. Mas, assim, são histórias de época de estágio que... fazem... vão forjando, né, a nossa casca, digamos assim, né? Então, a advocacia é isso, né? A advocacia é isso. E aí, assim, bom, trabalhista. Aí eu fiquei quase 2 anos nesse estágio lá, enfim, dei muita risada, passei muito perrengue, e aí saí de lá e fui para uma empresa em São Bernardo, próximo ali da faculdade, que era uma metalúrgica grande e tal. Eles não tinham jurídico interno e eles queriam alguém
que fosse já próximo de se formar, eu já estava no 4º ano. Eles tinham só advogados terceirizados. E ali eles queriam alguém que fizesse essa ponte, que criasse um jurídico interno e fizesse essa ponte com os advogados. E foi muito engraçado, porque eu cheguei com o cabelo comprido, né? E era uma empresa de gregos. Eram super rígidos e tal. E aí eu fui pro RH e eu tenho esse jeito meio expansivo, né? Eu cheguei no RH tal, conversei com o chefe do RH. Aí ele falou, vou te aplicar uma provinha, uma avaliaçãozinha básica, aqueles testes psicotécnicos que faziam muito na época, tal, fez sentido e tal. Aí ficamos batendo papo, ele falou, pô, eu gostei de você, tal, mas... Então, não sei se com esse cabelo vai dar certo. O pessoal aqui é meio conservador, é meio... tal, mas eu gostei de você fala bem, você... Falei, caramba, vou ter que cortar meu cabelo, meu. Aí eu falei, bom, o que eu faço? Eu falei, bom, eu não vou cortar sem ter certeza da vaga, né? Aí eu falei, vai que eu corto. Meu cabelo já não é bom, não é um cabelo, né? Não é aquele cabelo bacana, era um cabelo difícil de crescer. Aí eu fui pra casa, tal, aí minha mãe, você vai voltar lá, você vai que vai cortar o cabelo. Falei, não, calma aí, mãe, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Bom, aí ele me ligou e falou, olha, você promete que você vem com o cabelo bem amarradinho, bem preso, bem... Falei, fechado. Então pode vir que eu vou te apresentar pro diretor aqui, ver se ele gosta de você. E aí conheci o pessoal tal, e com esse meu jeito meio de falar, e me pegaram com o cabelo comprido mesmo. Só que ali, não teve que cortar o cabelo? Não tive que cortar o cabelo. Fiquei com o cabelo comprido. Eu usava ele bem presinho, né? Só que era uma época que eu tava assim muito empolgado com a música. E eu tinha que entrar, eu entrava junto com a peãozada da fábrica, né? 7h15 da manhã eu tinha que bater cartão. Ia pro refeitório, tomava lá o meu café da manhã com o pessoal e tal. Olha. E era muito engraçado, porque às vezes eu virava à noite, né? Era tipo um peão jurídico, né? Eu virava à noite tocando, virava à noite nos barzinhos, e ia pra lá assim, que às vezes eu não sabia onde eu tava, né? Direto. Ia pra lá tomando Coca-Cola, naquela época não tinha energético, né? Ia tomando uma Coca-Cola de manhã, preciso trabalhar. Mas sempre me virei, assim, nunca deixei as coisas atrapalharem, né? Eu tinha muito claro pra mim que a música ainda era um objetivo de vida, ao mesmo tempo que o direito começava a avançar e eu começava... E lá eu acabei gostando do tributário. Ah, legal. Porque eles tinham um passivo tributário muito grande. E aí eu tive que aprender matemática. Porque tributário precisa um pouquinho da matemática, da contabilidade. Eu tive que aprender a mexer com planilhas de Excel. Porque todo mês eu tinha que ficar atualizando o passivo tributário deles. Ao mesmo tempo que eles também tinham umas ações trabalhistas que eu comecei a me inteirar. Tal. Mas foi assim uma experiência muito legal. Eu fiquei lá mais de um ano, perto de me formar, eu saí de lá. E aí eu deixei o jurídico formadinho. Olha que legal, que experiência bacana. 20 anos depois tá lá ainda o jurídico. Ah, que bacana. Então foi uma experiência muito legal, assim, em termos de crescimento. Só que aí eu fui para um outro escritório e aí comecei a fazer o trabalhista. Aí comecei a fazer trabalhista, reclamada, basicamente. Comecei meio que levando o tributário para o escritório, aí eu me formei, passei na UAB, continuei lá e tal, mas fui meio que puxado para o trabalhista, mas a parte da reclamada. E aí depois de um ano e meio mais ou menos nesse escritório, eu saí, não deu certo continuar lá, e fiquei desempregado. Agora tem que me virar, né? O que eu faço? Falei, bom, vamos tentar trabalhar por conta. Comecei a fazer cartãozinho. Isso foi no ano 99 mais ou menos, 1999. Cartãozinho, currículo, tal. Até que essas minhas primas falaram, olha, tem uma vaga no escritório, trabalhista, tal. Vai conversar com o dono do escritório, tal.
E aí conversei com o dono do escritório, ele falou, olha, aqui no meu escritório eu não tenho vaga agora, você vê, o escritório é pequeno e tal, mas eu tenho um advogado que trabalhou comigo, que está no escritório grande, vou te encaminhar para falar com ele lá. Tá bom. Nessa época eu já tinha cortado o cabelo. Já não tinha mais o meu rabo de cavalo. Meu rabo de cavalo foi embora no último ano da faculdade. Aí eu fui conversar com ele. Ele falou, a gente tem uma vaga aqui no escritório. Ficava ali nos Jardins, em São Paulo, na Alameda Franca. Ele falou, a gente tem uma vaga aqui para execução trabalhista. Só vai trabalhar com execução. A gente tem umas empresas grandes, tal, só com execução trabalhista. Vai ficar o dia inteiro fazendo embargo à execução. Tá, né? Eu tô precisando. Vamos fazer embargos à execução. Vamos lá. Só que quando eu entrei lá, depois de poucos meses, logo no início, surgiu uma outra vaga interna. Esse escritório prestava assessoria jurídica dentro do sindicato e da Federação das Santas Casas, que ficava no centro de São Paulo, na Líbero Badaró, fica lá ainda. Aí abriram a concorrência interna, digamos assim, tal. Eu falei, eu topo. Parece uma coisa diferente e tal, mas... Só que aí eles falaram, bom, tudo bem, só que você não pode deixar a execução trabalhista até a gente achar alguém para execução trabalhista. Aí começou uma rotina diferente, porque aí eu tinha que entrar 8 horas da manhã no escritório, ia para Líbero Badaró, terminava lá às 6, voltava para o escritório, ficava até às 9 fazendo execução trabalhista, tinha um estagiário que me ajudava e a gente ficava lá que nem louco tocando as execuções trabalhistas e tal. Só que aí eu comecei a conhecer a área da saúde. E ali tinha um presidente do sindicato que, nossa, era um senhor assim que a gente estava super bem, ele gostava do meu jeito de trabalhar, esse jeito meio esquisito. E aí ele começou a me levar a tiracolo para tudo que era lugar, assim, tudo que era Santa Casa do estado de São Paulo. Então você viu de tudo, né? Então assim, a gente rodava o estado de São Paulo e assim, foi muito legal. Foi a primeira vez que eu fui a Brasília. Eu não conhecia Brasília. No ano 2000, teve o congresso lá das Misericórdias, né, do Brasil. E aí foi a primeira vez que eu fui a Brasília e... aí eu tive contato com a área da saúde de verdade, assim. Aí eu comecei a entender o que era o SUS e tal. Eu acho que foi a primeira vez que a advocacia começou a fazer mais sentido na minha vida. Olha que legal. E eu comecei digamos assim, a música começou a não ter mais o mesmo espaço que ela tinha antes. Porque até então o direito para mim não dava aquela liga. Eu achava o direito muito formal, um ambiente muito formal, um ambiente muito... E assim, e não era eu, né? Eu gosto de falar, eu gosto de assim, quando tem que ser formal, seremos formais. Sim. Mas você não precisa ser formal 24 horas. Né? E o ambiente do direito tem um pouco disso. Parece que você vai tomar um café com um advogado, você precisa ser formal, você toma um café, tal. Não, toma um café. Né? Sai um pouco, né? Exato. E aí eu falei, nossa, mas a área da saúde é diferente, o pessoal é mais dinâmico, é uma conversa mais prática, mais rápida, tem um dinamismo mesmo muito diferente, né? Muito diferente. A formalidade não se encaixa muito ali, né? Se eu estiver falando muito, Carla, você me corta. Não, tá? você pode falar, fica à vontade. Eu sou acelerado. Ainda mais com café, já tomei 2 cafés, hoje já tô no outro ritmo. Fica à vontade. Mas aí fez sentido, e eu fiquei 2 anos lá, assim, e é isso, eu sempre compro umas brigas, assim, então... Eles queriam criar outros sindicatos no interior do estado de São Paulo. Nossa... Foi assim, aí você começa a entender o sistema burocrático brasileiro, né? Quando eu tive que ir para Brasília, na Secretaria de Relações Sindicais, para fazer um processo sindical andar, falei, que é isso? Assim, você não conseguia falar com ninguém te atendia, você não conseguia pegar cópia de nada. Você fala, que Brasil é esse, né? Aí você começa a ver como a coisa é estranha. E lidando num setor que você precisa de agilidade, né? Você precisa de agilidade. E você não pode ficar voltando... Eu nunca, assim... Eu ficava sempre frustrado
quando eu voltava de mãos vazias, né? Assim, pra mim, seguindo a máxima, né, do Tropa de Elite, né, missão dada é missão cumprida. Então eu sempre tive essa coisa de vamos resolver, vamos lá, tal. E eu batia na porta e ninguém atendia, aquela coisa pesada, assim. Hoje não é mais, hoje é tudo eletrônico, você hoje consegue tem mais ter, fácil, né? Mas foi assim, acho que ali eu entendi, né? E isso foi nos anos 2000. Eu parei efetivamente com a música em 2005. 2005 foi quando eu parei de vez. Porque aí já não estava dando mais para conciliar. E aí você já estava no CRM? Aí eu já estava no CRM. Porque depois aí desse... Então, aí o que aconteceu foi que eu ainda lidava com questões trabalhistas, porque era direito sindical, era dissídio coletivo. Né? Nossa, você participava daquelas só que pelas Santas todas. Casas, pelo empregador, não é? Pior a gente ainda, negociava né? Dissídio pelo empregador, ameaça apanha de greve. Mais, apanha mais. Não era fácil, não era fácil. Você já assim se envolveu assim, numa greve, no meio da greve ia lá falar? Já, mas é que greve na saúde é um pouco mais light, porque eles sabem que não pode parar, eles entendem a responsabilidade, né? Os meus embates eram com os sindicalistas mesmo, né? Nossa! Uma vez eu atendi um presidente de um sindicato. Ele chegou para protocolar um documento lá de proposta, de acordo, mas ele chegou tão bêbado, mas tão bêbado. E ele queria tirar foto protocolando. Eu falei, não, meu amigo, protocola o negócio e tira a foto lá embaixo. Olha o estado que você tá. Nossa, e ainda aparecer naquele estado na foto. Né? Não tem foto nenhuma aqui não. É protocolo e vai lá embaixo tirar a foto. Essas coisas, né? Aí eles paravam, às vezes, na porta imagina, o sindicato no meio da Líbero Badaró, no centro, para quem conhece ali, né? No centrão de São Paulo. Parava carro de som e começava aquele barulho, aquele carro de som. Lá ia eu lá falar com gente. O prédio não é nosso, a gente só tem um andarzinho ali. Aí. Vocês estão atrapalhando tudo que está acontecendo aqui, né? E não vai adiantar nada. Protocolo o documento, a gente vai conversando e tal. Mas aí um dia, olha como são as coisas, né? E a vida vai encaminhando e vai levando. Aí um dia eu estava respondendo uma consulta para uma Santa Casa e entrei no site do conselho para ver uma resolução do conselho. E aí apareceu na minha cara assim, concurso para advogado do conselho. Eu não estava estudando para concurso, nunca tinha pensado em concurso na minha vida. Falei, vamos lá, vamos ver o que acontece. Fui lá, me inscrevi, tal, aí marcaram o dia da prova, eu recebi o telegrama, fui fazer a prova, achei que tinha ido razoavelmente bem, uma prova de direito meio geral, assim. Aí chegou o telegrama, você foi convocado para a segunda fase. Telegrama, hein? Opa, telegrama. Telegrama. Caramba, que legal, fui chamado, né? Vamos ver o que vai acontecer. Aí fui, aí marcaram um dia que seria uma espécie de avaliação oral, uma prova oral. Pô, o que eu vou fazer aqui nessa prova oral, né? Aí cheguei lá no prédio do conselho, uma sala assim, em U, né? Um monte de conselheiro. Aí na minha frente tinha um senhor que era depois eu descobri quem era, tal. Era o doutor Antônio Carlos Mendes, que foi procurador da República, que estava lá organizando o concurso. Aí sentei lá, moleque, né? Moleque, eu tinha 24 anos. Eu acho que era moleque, pra mim eu era moleque. 23 para 24 anos. Aí sentei lá, tal. Aí começaram a fazer umas perguntas. E eu lembro que esse dia eu tomei uma chuva pra chegar no conselho. Eu cheguei com o tempo tudo molhado. Tudo molhado. Olhei na recepção. E chuva em São Paulo não é brincadeira. Olhei na recepção, aquele monte de advogado, tudo engomadinho, assim, cheio de coisa. Eu falei, nunca que vou ser eu, né? Mas tudo bem, vamos lá. Aí sentei e tal. Aí começaram a me perguntar umas coisas e até que perguntaram o que eu fazia. Eu falei, eu trabalho na Federação das Santas Casas. Aí eles se interessaram, porque eram a maioria médicos e tal. Começaram a fazer perguntas específicas do SUS, da Santa Casa, não sei o que e tal. Aí veio por que o trabalhista ele tem uma participação especial na minha vida. Aí veio a pergunta, o procurador olhou pra mim e tal, falou, você entende de direito do trabalho? Falei, nossa, muito. Muito. Minha vida. Muito.
Aí ele, porque nós temos aqui alguma dificuldade com as ações trabalhistas do conselho, isso já foi terceirizado, os advogados da casa não conseguem dar conta, não sei o quê, tal. Eu falei, tá falando com homem, né? Sou eu aqui. Aí fez umas perguntas e tal. Eu não sabia nem, assim, eu não sabia nem o que era o Conselho de Medicina, para ser bem sincero. Eu não sabia nem o que era uma autarquia. Eu não tinha ideia do que era. E aí foi que eu saí de lá, falei, bom, vamos ver o que vai dar, tal. Aí recebi o telegrama, o resultado final, né? Tá aprovado. Aí olhei a classificação e fiquei em terceiro. Falei, o quê? Terceiro? Como assim? Fiquei em terceiro lugar, fui chamado, fui aprovado e tal. E ali, enfim, ali eu fiz minha vida. Ali foram 18 anos, né? Nossa! Foram 18 anos e ali foi que eu... conheci o SUS na Federação das Santas Casas e lá eu conheci o direito médico raiz, né? Como a gente diz, né? Porque aí foram muitas. E você, aventuras, né? E você participou de casos polêmicos dentro do CRM, né? Olha, foram muitos. No meu ano de entrada, eu entrei em 2002, já entrei no meio do furacão. Eugênio Chipkevich, o pediatra pedófilo. Nossa! No meio do furacão, assim, sem saber o que eu estava fazendo dentro daquele lugar. E só que é interessante, Carla, eu depois que eu comecei a entender o conselho, eu digo assim, o primeiro ano lá foi um ano de maturação, né? De amadurecimento. Entender o que era o conselho, corri para fazer uma pós em direito público para poder me inteirar, Entender. né? A parte até administrativa do negócio, né? Exatamente. E o Eugênio Chipkevich foi o primeiro caso de interdição cautelar médica do Brasil, né? Nossa. No Brasil. O processo ético dele era uma coisa horrorosa de se ver, porque ele tirava foto, ele filmava os meninos que ele molestava, tal. Então era uma coisa assim tenebrosa. Eu me lembro de, assim, eu tive que criar alguns mecanismos de defesa para ver os processos éticos, porque num primeiro momento, quando você entra no conselho, quando você mergulha naqueles processos, você passa a ter uma visão da medicina que não é a medicina, porque ali é um número mínimo, né? Mas você passa a ter uma visão meio assustadora. Eu me lembro dos primeiros casos de assédio, acusação de estupro, tal. Você fala, nossa, peraí, mas médico faz isso? Né? Como assim? Então, foram assim, momentos, no começo, era uma advocacia muito pesada, né? E eu me considero uma pessoa sensível, por causa da música. Eu sou um cara que assim, eu me envolvo muito com as coisas, tal, é difícil separar às vezes, então eu tenho essa carga de sensibilidade um pouco mais, né? Eu não consigo ser tão frio, né? Eu não consigo ser calculista como as pessoas acham que os advogados são, né? Eu não consigo ter essa... Então, assim, esse foi o primeiro caso já, de cabeça. De cabeça já, o que nós vamos... Né? Como é que eu vou trabalhar com o Eugênio Chipkevich. Depois vieram outros. Em 2005, eu fui convidado para ser chefe do jurídico. E para mim foi muito legal. Eu tinha 29 anos, foi um baita reconhecimento. Lógico, né? Mas a gente vê que assim, né, Carla, isso eu gosto muito de falar para o jovem advogado, para aquele que está começando a carreira, porque eu passei muita dificuldade até o direito virar a chavinha na minha vida. Eu passei muito perrengue até conseguir virar. Só que assim, eu nunca tive preguiça. É um negócio que não pode ter, né? Eu nunca tive preguiça, como eu te disse, às vezes eu virava à noite, ainda já no conselho, às vezes eu virava à noite para ir trabalhar também. Nossa. Porque eu ainda tocava, até 2005, quando eu virei chefe do jurídico. Aí separou, aí as coisas se encaminharam para... Aí você já não queria mais a faculdade de música. Aí eu já tinha desistido da faculdade de música, aí eu já tinha deixado para lá, né? Mas assim, eu, nesse período, antes de virar chefe, eu lembro que às vezes chegavam os conselheiros lá no jurídico. Hoje tem uma assembleia com os médicos. Eu peguei um momento da chamada CBHPM. CBHPM é a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos. Isso mesmo. Que é a tabela que o CFM tentou criar, o Conselho Federal de Medicina tentou criar para os médicos. Eu peguei um momento de implantação da CBHPM.
E aí a gente fazia assembleias no estado de São Paulo inteiro com os médicos. Eles votavam, que eles iam romper com os planos, que eles iam não sei o quê, não ia mais atender, tal, aquela brigaiada toda. Só que eram assembleias. Eles chegavam lá, às vezes, durante o dia, no jurídico, e falavam assim, hoje tem uma assembleia lá em São José dos Campos, eu preciso de um advogado para ir comigo. Aí, assim, parecia sala de aula, entendeu? Os meus colegas olhavam para baixo, assim, tipo, vou fingir pro professor não me ver. E eu já levantava a mão e falava, eu vou, bora. Então, assim, eu sempre tive essa, assim, precisamos de alguém para fazer uma diligência. Bora, vamos lá. Pô, eu me lembro uma vez, nós fomos fazer uma prisão de um médico falso. Médico falso? É. Meu, véspera de carnaval. Sexta-feira. Véspera de carnaval. São Paulo mesmo. São Paulo. Toda a minha família já tinha ido pro Rio. Curtir o carnaval na Sapucaí. E eu fiquei para fazer a diligência. Assim, você imagina, a gente chegou uma denúncia de que havia um médico falso. Era uma época que a gente estava fazendo algumas ações nesse sentido. Inclusive fomos juntos com a Rede Globo. Foi o César Tralli do meu lado. César Tralli foi comigo. Tava junto. Ele e o rapaz da câmera dele. Parceiro de diligência na véspera de carnaval. Na véspera de carnaval. Chegamos no hospital. Aí qual era o meu papel, né? Porque o conselho não prende médico. Mas a gente estava fazendo um trabalho em conjunto com a polícia para tentar coibir um pouco. Tá? Era uma época 2005, 2006. Acho que por aí. Era uma época que estava tendo muito médico falso. Muito médico falso. Tanto que depois o conselho fez um recadastramento de médicos. Eu simplesmente chegava a denúncia, tem um médico fulano de tal, alguém denunciava, um diretor, eu estou em dúvida se ele é médico, né? A gente pegava uma certidão do setor de registro de profissionais, declarando oficialmente, fé pública, né, que ele não é médico, e chegava com a fiscalização do conselho, junto com a polícia militar, já. E aí entramos no hospital. Quando nós chegamos lá, ele estava em pleno atendimento. E aí foi aquele corre-corre, né? Aí espera o paciente sair. Porque quando o paciente sai, né, a gente tinha toda uma abordagem específica para isso. Não foi só uma vez. É que essa marcou porque foi na véspera de carnaval, né? E aí a gente saiu, espera o paciente sair. Quando o paciente sai, a gente já pega o paciente e diz, olha, você não foi atendido por um médico, agora você vai passar pelo médico, né? Então aí encaminha o paciente e tal. Mas a hora que o paciente sai, a gente já entra na sala e é aquele corre-corre. Aí o cara, não, eu tenho meu CRM, tá aqui, eu vou pegar, não vou pegar, não sei o quê. Aí a polícia já entra o César Tralli, aquela coisa maravilhosa. Sai todo mundo junto pra delegacia de polícia. Só que, assim, o crime de exercício legal da medicina é um crime de menor potencial ofensivo, até 2 anos, né? Então o que aconteceu? Passamos a noite inteira lá, a madrugada inteirinha, saímos de lá de manhã, o sol nascendo. E eu saí abraçado com o médico falso, batendo um papo com ele, que ele saiu junto comigo, porque nem preso ele ficou, né? Nem preso ele ficou. Então, assim, e assim, uma curiosidade, médico falso, normalmente são falsos mesmo, assim, nunca chegaram a exercer, nunca foram para uma faculdade, ou tem esses que entraram na faculdade, mas não se formaram? Como é que... Você tem, digamos assim, tem 2 categorias de médico falso. É que para a lei não importa. Claro. Se ele não tem inscrição, né, é falso, exercício legal da medicina, ponto. É que dentro do exercício legal a gente tira aquele que é falso, genuinamente falso. Já tivemos alguns casos, poucos, mas tivemos. A gente nunca teve nem contato. Nada, teve um que tinha feito faculdade de Direito, até o 4º ano mais ou menos. E esse, no interior de São Paulo, ele chegou a fazer uma cirurgia ortopédica, ele pôs um pino na perna de uma moça, a moça ficou com a perna torta, uma perna maior que a outra. Esse foi, raiz, esse aprendeu no Grey's Anatomy. No Dr. House e foi lá trabalhar. Esse é o genuinamente falso. Mas o que a gente teve muito durante um determinado período era o pessoal que começava a faculdade no exterior, aqui na América Latina principalmente, Paraguai, Venezuela, Bolívia, Argentina, e não conclui o curso lá, vem para o Brasil, começa a tentar concluir aqui, mas já vai dando uns plantõezinhos, né?
Entendi. Esses daí dificilmente se envolvem em coisas mais graves, porque ele tem noção da gravidade do que ele pode causar. Aham. E geralmente eles pegavam esses períodos. Então, assim, carnaval. Que médico que quer dar plantão em carnaval? O falso, né? O verdadeiro quer curtir o carnaval. Então... Aí trabalho para vocês. Essas épocas eram comuns, assim. Carnaval, Ano Novo, Natal. Né? Feriados prolongados, festivos, né? Em que havia uma dificuldade grande. Então, teve um outro no interior de São Paulo também, que a gente foi com o César Tralli, todo mundo junto, que estava lá exercendo também. Né? Esse foi pior ainda, porque nós prendemos ele no sábado de manhã e a delegacia estava fechada. Da cidade, era tão pequenininha, a delegacia de polícia estava fechada. Aí ficou todo mundo na porta da delegacia, tentando achar o delegado, para o delegado vir abrir a delegacia para a gente poder prender o homem. Mas enfim, assim, são histórias, né? Eu acho que teve o Fará Jorge Fará. Né? É outro caso que você sempre comenta que marcou muito, que marcou né? muito, que foi aquele, para quem não sabe da história, depois podem até procurar aí no Google, mas o Fará Jorge Fará foi um médico que matou uma paciente, cortou ela em pedacinhos, tal, e a história é toda... envolta de mistérios, porque ele nunca relatou o que aconteceu. Ninguém nunca soube. Né? O Fará se suicidou. Em 2018, mais ou menos, 17, 18, ele se suicidou. Quando saiu a condenação final dele, ele teria que voltar à prisão, né? Ele se suicidou. Mas nunca se soube exatamente o que aconteceu. Porque ele simplesmente relatava um branco, um período de... não lembrança do que havia acontecido. Ele só relatava o momento que a moça chega no consultório dele e depois ele recobrando a consciência, digamos assim, já com ela morta e picotada. Então, ficou um espaço ali que ninguém explica o que aconteceu. Né? Entendi. Então, mas qual é a história? Porque tem que ter alguma, né? O Fará foi fazer faculdade de Direito depois. Depois disso... Depois que ele foi cassado, ele foi fazer faculdade de Direito. E no meio da faculdade de Direito, ele teve uma brilhante ideia. Prestar concurso para o CRM. Não como advogado, porque ele ainda não era formado. Ele não era. Mas ele resolveu ser escriturário no CRM. E ele passou no concurso. Ele passou no concurso. E aí ele aparecia lá no conselho com a bengalinha dele. Todo mundo olhava aquele homem chegando. E aí, né? Mas ele chegou a trabalhar. Não, ele não chegou a trabalhar. Mas ele ia muito lá. Ele ia muito. Ele não chegou a trabalhar porque na hora que chegou a vez dele, veio pro jurídico, e aí eu fiz um parecer dizendo, não convoca. É lógico, né? É totalmente incompatível, até porque ele foi cassado por essa casa, o processo dele tá aqui ainda, tudo é incompatível. Não satisfeito, ele entrou com mandado de segurança. E aí é o que a gente fala, né, da advocacia. Entrou com mandado de segurança, nós fomos lá imediatamente despachar com o juiz, explicar a situação, explicar o contexto. Porque, a princípio, era uma negativa, se você olhar friamente falando, sem justificativa. Você não pode negar, o sujeito foi aprovado no concurso. Ele não tinha condenação criminal. Transitado em julgado. Exato. Em tese, ele teria o direito de trabalhar lá. Mas é isso, você tem que vai para o juiz, explica a situação concreta, né, a inviabilidade dele trabalhar lá. Ficaria inviável. Primeiro que quem quer trabalhar daquele homem? Sei lá, se ele tem um surto e resolve picotar vai ter alguém. Um branco de novo, né? Não é? Não dá, assim, sem condições, né? Não dava. E o outro caso que eu acho que foi bem emblemático, e esse trouxe um aprendizado, assim, enorme, infelizmente, né? Um aprendizado que ninguém gostaria de ter, né? Mas foi o Roger Abdelmaci, né? Esse trouxe aí um novo olhar, digamos assim, do Conselho sobre os casos de estupro e de violência sexual. Porque até então, o Conselho tinha por hábito arquivar essas denúncias, porque era palavra contra palavra. É uma relação privada dentro de um consultório, né? E aqui a gente tem que destacar a primeira vítima dele, que foi a Havana Lopes, que eu acabei desenvolvendo uma amizade grande com ela, uma pessoa maravilhosa, batalhadora demais, que criou ele só se chegou aonde chegou o caso dele, né? Por causa da luta dela. Então,
ela hoje mora em Portugal, infelizmente ela está com câncer já, num estágio avançado e tal, mas é uma pessoa maravilhosa. E ela criou uma associação que chama Vítimas Unidas. Tem mais de 100 mil pessoas nessa associação e que trabalha com esse acolhimento, né? Então a gente conseguiu desenvolver metodologias de análise desses casos. A gente começa, nesse período do Roger Abdelmaci, foram mais de 50, quase 60, se eu não me engano, denúncias no total, né? Nossa! E aí, a parceria do Conselho com a delegacia, né? Foi, claro que sempre tem perrengue, né? Claro. Quando eu tive que ir na delegacia da mulher, no centro de São Paulo, a delegacia 01 da mulher, né? Para conversar. Não é um ambiente muito favorável para homens, né? Assim, mas depois que eu quebrei as barreiras, eu fui muito bem atendido e tudo se esclareceu, né? Mas assim, a princípio, né, os olhares não eram muito, né, quando eu fui entrando na delegacia. Você já entra como culpado, né? Fui entrando na delegacia para ter acesso às cópias e tal. Mas aí a delegada da época me atendeu super bem, a gente fez essa parceria. Uhum. Mas, enfim, a questão é que o Conselho criou uma metodologia para entender esses casos. Legal, esses bacana. casos deixaram de ser, de ter aquela visão individual, né? Aquela visão palavra contra palavra. Isso é importante, Começou a ter uma visão sobre os detalhes, né? E eu tive que ir na prisão, claro, entregar uma documentação para ele. Foi uma coisa muito bacana, né? Ele olhando para mim assim de trás da cela, né? Tipo, o que você tá fazendo aqui, ô garoto? Eu preciso entregar uma intimação, né? Eu não recebo nada, entrega pro meu advogado. Mas é de pessoal, doutor, não tem jeito. E aí, enfim... Você vê, você tem uma história pra caramba. Tem tanta história. Nossa, até do Mais Médicos. Eu não sei como é que a gente tá de tempo. Eu tô a gente já estourou o tempo faz tempo, né? Mas não tem problema não. Teve a época do Mais Médicos também, que foi uma coisa terrível na minha vida. Mais Médicos, é verdade. Eu prometo que é a última. Pode ser a última. Claro que pode contar. Mais Médicos, assim, sem entrar no aspecto político do programa, ele veio num momento político conturbado, ele tinha uma proposta política, era ano de eleição e tal. Mas o Mais Médicos, imagina o seguinte, né? Quem em sã consciência vai ser contra, olha como o marketing é importante, né? Quem em sã consciência vai ser contra um programa que chama Mais Médicos? Pô, Mais Médicos é sempre bom. Ele traz a ideia, eu nem sei como chama o programa hoje, acho que é Médicos pelo Brasil, acho que é uma coisa assim, né? Mas ele mudou o formato. Mas o Mais Médicos, ele foi com uma bomba atômica nos conselhos. Imagino, né? Porque... Ele veio por uma medida provisória e que dava para o conselho a obrigação de registrar esses profissionais sem a revalidação do diploma. Então, assim, São Paulo, se eu não estou enganado, foi o único conselho de medicina do país que não registrou nenhum. Nenhum. Eu quase morri para que isso acontecesse. Foi a minha primeira crise de ansiedade. Foi a primeira vez que eu fui hospitalizado achando que eu estava infartando. Sério? Mas não era crise de ansiedade. Mas eu quase morri. Porque eu nunca tinha participado de algo tão pesado do ponto de vista político. Uhum. O quanto eu vi, assim, que a posição jurídica era algo, assim, irrelevante no contexto político. O quanto as influências políticas tentavam entrar no conselho para fazer com que aqueles registros saíssem. Porque virou meio que ponto de honra. Entendi. São Paulo, o presidente da época disse, eu não vou assinar essas carteiras, não vou assinar. Se não vier diploma revalidado, eu não vou assinar. E a organização do programa dizia, São Paulo vai ter que emitir. Virou meio que uma... questão de honra. E eu no meio, que não tinha nada a ver com essa história, né? Então, assim, nós tivemos invasão no Conselho de Médicos Cubanos, que invadiram o conselho com faixas, tudo assim, no auditório ali, e eu tentando organizar aquela confusão, e eu indo para Brasília, mandado de segurança, ação civil pública, aquela linha de tensão. Por quê? Porque nós fizemos o trabalho de avaliação da documentação. E a documentação que veio, você imagina o seguinte, Carla, a gente tinha médicos ali que estavam, ou possíveis médicos, não posso nem dizer que eram médicos, que estavam pedindo a inscrição. E o que o programa exigia?
a tradução do diploma à mão. O próprio médico podia traduzir o diploma. Então, assim, os diplomas da América do Sul, a gente até conseguia entender alguma coisa. Claro. Mas nós recebemos diploma russo. Russo? Russo. Como é que chama? É alfabeto cirílico. Eu fui aprender na época. Olha! Russo. Nós recebemos diploma do Líbano. Todinho em árabe. Aí não tem condições. E eles queriam o registro. Então, assim, nós chegamos a entrar com mandado de segurança, e é aquilo que eu falo. Nós levamos, naquela época era tudo físico, né? Tudo físico. Nossa, era... Aí eu tinha uma funcionária que trabalhava comigo, eu falei, vai para Brasília na quinta-feira, era uma quinta-feira. Protocolo mandado de segurança em Brasília, e já vê aonde caiu, que eu vou na segunda para despachar. Porque tinha que esperar distribuir, tinha que esperar autuar. E a gente brincava que assim, foram 10 quilos de documentos. Porque na hora que ela foi pesar a mala, ela teve que despachar. Eram 10 quilos de mandado de segurança. E olha, assim, eu cheguei na segunda-feira em Brasília, o processo sumiu. Eu ficava rodando, tinha 2 prédios da Justiça Federal, um calor, e eu ia de um prédio para o outro, e ninguém achava o mandado de segurança. Eu falei, eu só saio daqui a hora que achar esse mandado de segurança. E aí, enfim, não tinham mais o que fazer, acharam o mandado de segurança, consegui despachar com o juiz deu a liminar, devolvendo autonomia para o conselho poder avaliar a documentação, né? E a coisa era tão doida que eu liguei de lá para o presidente do conselho e falei, conseguimos a liminar. Printei para ele, mandei a foto, não sei o quê. Quando eu desembarquei em São Paulo... Já tinham caçado. Né? Não, o ministro da Saúde da época, eu acho que era o Padilha, se eu não me engano, ele estava dando declarações públicas de que nós tínhamos perdido a ação. Olha como é a movimentação da mídia, da imprensa. E ele tinha uma declaração dele, ganhamos mais uma liminar, o Conselho de São Paulo tentou, não sei o que, não conseguiu. Aí o presidente me ligando, você falou que conseguiu, tá dando a imprensa que não conseguiu. Eu falei, mas eu tô com a decisão aqui, que coisa esquizofrênica é isso. E era assim. Aí quando virou lei, eles tiraram dos conselhos a obrigação de registrar, ficou só no Ministério da Saúde, e aí a coisa acalmou e o programa seguiu, e ao que consta, trouxe muitos benefícios, até em muitos lugares aí distantes e tal, né? Mas esse foi a minha primeira crise de ansiedade. Falei demais, né, Carla? Não tem problema. E aí você montou seu curso de Direito Médico. Quantos alunos tem? E aí, assim, né, como minha vida era muito tranquila, muito calma, eu falei, vou montar uma empresa de curso, um instituto. Não, isso daí, assim, aí volta no início da história. Eu sempre gostei de dar aula. Você falou. Eu comecei a dar as primeiras palestras no Direito Médico em 2004, 2005. De novo naquela onda, né? Tem alguém do jurídico pela sala de aula. Mais ou menos isso. Aí chegava, tem alguém do jurídico para dar uma palestra, estão pedindo, mãozinha levantada. E aí a gente, em 2018, final de 2017, a minha equipe, né, a famosa equipe, que é a minha esposa, né? Ela falou, por que a gente não monta? Você gosta tanto de dar aula, eu vejo o sacrifício que é. Você vai para uma faculdade, vai para outra, paga pouco, não sei o que, e você gosta do que você faz. Mas é muito sacrificante, por que a gente não tenta montar um formato, né, de cursos e tal? E para mim isso era uma coisa muito distante, muito distante. Mas aí ela falou, deixa comigo que eu vou, se você der o ok, eu vou organizar. E a gente começou a organizar. Legal. E montamos a empresa no finalzinho de 2017, começo de 2018, se não me engano. E estava tudo encaminhado. E aí, só que 2018 foi um ano muito trágico, assim. Eu perdi minha avó em janeiro, que era alguém que eu tinha uma relação muito próxima, que foi uma das minhas maiores incentivadoras dentro do direito, inclusive, e tal. Em janeiro e fevereiro morreu meu pai. Aí nós demos uma bagunçada geral, né? Mas, assim, a hora que a coisa acalmou, eu falei, vamos retomar, né? Vamos retomar. E aí, em agosto de 2018, a gente lança a primeira turma do programa de formação. Né? E aí não parou mais, né? E não parou mais, não parou mais, não parou mais. A gente já tem, acho que, mais de 2.000 alunos hoje. Olha que legal. No total aí. Né? Mas é isso, é essa missão. Eu acho que, assim, a nossa ideia eu hoje sou um apaixonado pela advocacia. Não imaginava isso acontecendo há 25, 26 anos atrás, né? Que legal. Hoje eu respiro a advocacia, eu gosto da advocacia.
E através do direito médico, assim, eu gosto de levar isso para as pessoas, quem está chegando no direito. Quando eu falo jovem advogado, não é só jovem de idade, é jovem que entra na advocacia também. Sim. Um pouco mais tarde. É jovem Sim, hoje de tem advocacia, tantos, né? e hoje tem tantos, né? A gente vê assim, vários mudando de carreira, né? Indo fazer o direito por conta de querer saber seus direitos. Exatamente. E aí acaba ingressando mesmo. E o direito né? médico tem essa característica. Ele faz com que a gente goste, se apaixone, se envolva. É uma coisa muito, muito dinâmica. Isso, são pessoas, né? Eu brinco, eu falo que são histórias da vida real, né? É aquela coisa dinâmica mesmo, assim. Que bacana, que bacana. Ufa! Bom, agora a gente vai para um bate-bola. Finalzinho, assim. Tem tempo ainda? Eu falei vamos. tanto. Não, se precisar, a gente faz 2, assim. Parte 1 e parte 2. Parte 1, parte 2, tá tudo certo. É tanta história, né? Até jogador de futebol eu tentei ser, mas essa eu não vou contar hoje aqui, não. Essa depois eu conto em outra história, porque até jogador de futebol então, eu tentei ser uma já fica com o convite para uma segunda vez, quando vier de novo. Vamos lá. Nunca diga para um advogado. Nunca diga para um advogado, acabou. Ah, falou que acabou, ou falou não dá, não dá. Não dá. Ah, meu amigo, agora que fala não dá, eu vou descobrir um jeito de dar. Vai funcionar. Alvará é o troféu, né? É o final da corrida. Processo físico ou eletrônico? Hoje eu já estou mais adaptado ao eletrônico, mas eu não vou mentir, eu ainda imprimo algumas coisas. Eu preciso rabiscar. Eu preciso rabiscar. O eletrônico facilitou muito. Eu gosto de trabalhar no eletrônico, fazer audiência, as coisas facilitou muito. Mas eu preciso do papel. Eu rabisco. Entre livro físico e e-book, fica no físico. Eu ainda carrego um peso. Audiência virtual ou presencial? Então, eu me adaptei ao virtual, mas eu gosto do presencial. Quando é possível fazer presencial, eu gosto. O olho no olho, acho que é diferente. É diferente. Justiça é? Uau! Uau! Olha, justiça para mim eu acho que mais do que... Precisa ser uma resposta curta, né? Eu acho que justiça é o objetivo maior nosso, né? É o objetivo. Acho que é o nosso objetivo. O que mais te irrita num processo? O que mais me irrita num processo? Puxa vida. A falta de diálogo. Juiz, partes. Falta de diálogo. Eu acho que processo não é só litígio, não. É diálogo também, é conversa, é esclarecimento. O que você diria para alguém que diz que advogado tem vida fácil? Tá bom? Tá ótimo. Se não fosse advogado, seria? Essa é difícil, né? Essa é difícil. Não, segundo a minha esposa, eu não seria músico. Você não seria músico? Que ela não ia aguentar essa vida noturna, não. Talvez médico, né? Então, verdade, assim, talvez médico. Acho que talvez médico. Você sabe que eu tenho ainda essa vontade. Não dá, acho que não dá mais tempo pra mim. Porque eu não aguentaria um pique de vestibular, de concorrência, aquela coisa pré-faculdade. Mas se eu tivesse acesso a uma faculdade de medicina, né, eu acho que eu faria, eu acho que eu encararia, assim. É mesmo, que legal. Se eu te falar as coisas que acontecem. Eu tô estudando para ser técnico de futebol. Esse é um segredo que eu vou contar aqui. Você me falou outro dia. Eu tô fazendo curso para ser técnico de futebol. Intensivo, inclusive, né? Não tá dando muito tempo de estudar, mas eu tô fazendo. Porque eu, assim, tenho ainda esse sonho, mas esse é um que não tem idade, né? Então. Esse é um que depois dos 65, dá 70, pra ser, né? Dá pra sentar no banco de reservas ali, ficar dando uma orientação. Mas eu gosto muito de futebol. Eu gosto muito de futebol. Futebol tá no meu sangue, assim. Meu pai foi jogador de futebol, amador, mas foi, enfim. Que bacana. Então, assim, meus filhos são fanáticos por futebol. Então é uma coisa que eu gosto muito.
gosto do esporte, do futebol como esporte mesmo, assim. Então, é mais uma que vai entrar no meu currículo em breve. Oswaldo, muito obrigada. Foi muito bom estar aqui batendo esse papo com você. Ô, Carla, eu que agradeço. Eu acho que eu nunca tinha feito um registro assim autobiográfico, assim, tão extenso. Eu acho que é a primeira vez que eu consigo registrar isso. Que legal. Num formato aí, quem sabe depois a gente usa o vídeo para escrever a biografia. Olha, perfeito. Mas muito legal. Obrigado você pelo convite. Desculpa ter passado da hora. Não, quem tiver no YouTube, assiste em 2x que passa rápido. Exato, sem problema nenhum. Eu falo tão rápido que se pôr em 2x vai ficar 4x. Obrigado, viu? Obrigado. Parabéns por esse programa que você criou aqui. Legal. Tantas entrevistas boas aí que eu tenho assistido e tal. Obrigada. Muito bom. E para vocês, se ainda não se inscreveram no canal, inscrevam-se, ativem as notificações para não perder nenhuma conversa boa por aqui. E se tem uma boa história para contar, comenta aqui, quem sabe você também não aparece aqui. Até a próxima!